Oi, pessoal! Hoje a gente vai bater um papo sobre dinoflagelados dos gêneros Anfidínio e Ostreopsis, que são dois tipos de organismos que estão presentes ali em nossos aquários, não só aquários marinhos, como aquários de água doce, né? Algumas espécies, elas serão benéficas, servindo ali como alimento para outros organismos, enquanto outras podem ser prejudiciais, causando florações nocivas e liberando toxinas prejudiciais para a nossa vida marinha. No caso de Ostreopsis e Anfidínio, eles são dois gêneros de dinoflagelados que podem causar problemas em nossos aquários. Embora sejam diferentes, eles compartilham ali de algumas características que podem ser difíceis de distinguir visualmente. A gente vai ter ali que utilizar a ferramenta microscópio. No caso do Ostreopsis, eles são dinoflagelados bentônicos, né? Ou seja, eles vivem fixados em superfícies como rochas, algas e substratos. Algumas espécies podem se desprender e nadar na coluna d'água. No caso dos anfidíneos, eles são dinoflagelados que podem viver tanto fixados, né, bentônicos, quanto nadando livremente, planctônicos, causando ali um estresse em nossos animais. E como acontece o surgimento disso? Bom, a introdução, né, é a principal assim, causa, rochas colonizadas em outros aquários, corais, organismos contaminados com dinoflagelados que a gente introduz ali em nossos aquários. O desequilíbrio e as condições inadequadas no aquário, como a má qualidade da água, pode fazer com que, né, isso seja favorecido e maximizado em relação ao crescimento excessivo desses dinoflagelados. O estresse também, né, nos corais, causado ali pelas mudanças bruscas em relação à temperatura, salinidade e outros fatores, podem tornar esses animais mais vulneráveis à colonização desses dinoflagelados. E o que esses dinoflagelados promovem? Eles vão promover ali florações em condições favoráveis, né? Eles podem se multiplicar rapidamente, formando essas florações visíveis, como manchas marrons ou amareladas em nossas rochas, substratos e até mesmo flutuando ali na água do aquário. Eles vão liberar toxinas, porque algumas espécies de Ostreopsis e dinoflagelados, eles produzem toxinas e podem ser prejudiciais para esses corais, para os peixes e outros invertebrados. E qual seria a toxina que esses organismos produzem? No caso do Ostreopsis, ele vai produzir principalmente a palitoxina, que é uma das toxinas marinhas mais potentes conhecidas. Já no caso do anfidínio, ele vai produzir diversas toxinas, incluindo a anfidinolide, que também pode ser tóxica para os nossos organismos marinhos. Então, a gente sempre tem que entender que algo pode acontecer para piorar, né? Em relação às toxinas, né, essas toxinas liberadas pelos dinoflagelados, elas podem envenenar, né, os nossos corais, causando ali danos aos tecidos e levando os nossos animais até a morte. Porque vai gerar um estresse, né? A presença desses dinoflagelados vai gerar ali um estresse e as suas toxinas, elas vão estressar ainda mais esses corais, tornando esses animais mais suscetíveis, né, a outras doenças e dificultando a recuperação. Em relação ao tratamento nos aquários, o tratamento para eliminar esses carinhas aí pode ser bastante desafiador e ele vai requerer de nós ali muita paciência e cuidado, né? A remoção manual, né, remover manualmente, né, as manchas de dinoflagelados com um sifão ali ou com a escova, né, trocando a água do aquário, colocando um perlon ali para poder tentar remover, né? A gente também vai entender que a gente vai precisar melhorar aí o equilíbrio, né, de alguns parâmetros para que isso minimize, né, a iluminação e a circulação. A gente vai precisar ali ajustar, né, para poder também minimizar essa floração. A quarentena, o ideal seria que nós, antes de introduzirmos qualquer tipo de organismo nos nossos aquários, esses organismos passassem por uma quarentena, né? Mas eu entendo que nem sempre é possível.
Então, é fundamental a gente identificar qual é o dinoflagelado que está presente ali no nosso aquário para poder a gente despender um tratamento mais efetivo em relação àquele gênero, né? Em relação ao desequilíbrio de nitrato e fosfato, né, é uma das principais causas, né, assim como outros nutrientes. O nitrato e o fosfato, eles são essenciais para a saúde dos organismos marinhos, mas o excesso ou a falta, né, desses nutrientes podem levar a alguns problemas. No caso dos ginos flagelados, o desequilíbrio entre o nitrato e o fosfato, especialmente quando um está mais baixo do que e o outro está mais alto, isso pode favorecer o crescimento excessivo dessas algas. Nesse caso, o filtro V, como uma ferramenta, ela é indispensável no tratamento dos ginos flagelados. Ela funciona ali emitindo, né, a luz ultravioleta UVC, o que danifica o DNA das células dos organismos que passam por essa luz, incluindo ali os ginos flagelados. E dessa forma, o filtro V ele pode ajudar a controlar as populações dessas algas no aquário, impedindo que elas se multipliquem rapidamente e causem florações que se tornem prejudiciais. Né? E por que o filtro V é importante? Porque ele vai controlar ali a população, né, desses ginos flagelados e vai evitar que essa floração ela seja prejudicial para esses animais. Então, o uso contínuo, né, ou alternado do filtro V, ele pode ajudar a prevenir o surgimento de novas florações de dinoflagelados, mantendo ali o aquário mais saudável e estável. E o filtro V também, a gente tem que entender que ele é uma ferramenta complementar, né? E outras medidas de controle, como a remoção manual, a melhoria da qualidade da água, o equilíbrio desses parâmetros, pode ser também mais efetivo em relação a isso. Então, é importante a gente lembrar que o filtro V, ele não vai eliminar a causa, né? Ele vai apenas ajudar a controlar os efeitos. Então, por isso é fundamental a gente identificar e corrigir as causas do desequilíbrio nesse aquário, com o excesso de nutrientes, a má qualidade da água, né, a falta de circulação, o desequilíbrio, né, desses nutrientes, para poder a gente fazer com que o tratamento ele ocorra de maneira mais efetiva e a gente se livre de uma forma mais rápida, vamos dizer assim, desses ginos flagelados. E feliz, você feliz.